Segundo a Federação Internacional de Diabetes, há cerca de 499 mil pessoas com diabetes tipo 1 no Brasil. E a cada 2 delas, uma morre sem ter sido diagnosticada. Especialistas e mães de filhos com diabetes tipo 1 demandaram fortalecimento de políticas públicas de enfrentamento à doença. Foi na audiência da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Na reunião foram relatados problemas como dificuldades de acesso a insumos básicos, como insulinas e glicosímetros, fundamentais para o tratamento do diabetes tipo 1. E a gente sabe que se a gente não tratar o diabetes de forma adequada, se essa glicose ficar alta no sangue, o que vai acontecer? Em longo prazo vão aparecer as complicações crônicas da doença, que são complicações nos olhos, a retinopatia, que pode evoluir para a cegueira, complicações nos rins, a primeira causa de hemodiálise no Brasil é o diabetes, e complicações vasculares, né? Complicações macrovasculares e microvasculares. E as macrovasculares seriam infarto, AVC. Então, a gente precisa tratar a hiperglicemia, mas não pode deixar que aconteça a hipoglicemia, principalmente hipoglicemia grave. Estima-se que 10% das pessoas que têm diabetes sejam do tipo 1, que exige acompanhamento médico contínuo, acesso regular à insulina e a insumos adequados para o controle glicêmico. A doença surge geralmente na infância ou na adolescência, em decorrência de fatores genéticos ou autoimunes, e não se relaciona ao estilo de vida ou à alimentação. Atualmente, o diabetes é considerado uma das emergências globais de saúde, de um crescimento enorme e rápido. É necessário agir tanto melhorando ferramentas para melhorar o diagnóstico precoce, nessa condição, quanto criar estratégias de apoio, como educação nutricional, para um melhor tratamento do diabetes tipo 1. Lembrando que o DM1, então, é autoimune e, atualmente, não tem cura. Além de o SUS não contemplar tecnologias como sensores contínuos de glicose, a representante da Sociedade Brasileira de Diabetes diz que em Minas Gerais faltam insulinas, tiras e lancetas, usadas na medição da glicemia, que chegam com atraso de semanas no estado e pacientes precisam peregrinar por unidades de saúde. As licitações fracassam, são canceladas, então tem ausência de estoque de segurança. A gente teve um problema em 2023, em janeiro, que a Bianca procurou o nosso movimento, porque estava faltando insulina em Poços de Caldas, e a gente descobriu que o problema não era a prefeitura de Poços de Caldas, o problema é que quem entregava a insulina, fazia a distribuição era o governo do estado de Minas Gerais. Então, tinha estoque de insulina no Brasil, mas o governo de Minas Gerais não estava fazendo a distribuição corretamente. Um grupo das chamadas mães pâncreas também participou da audiência. A expressão é usada para designar a mãe de uma criança com diabetes tipo 1 que necessita de cuidados e administração de insulina. Elas levantaram a bandeira de que diabetes não é tudo igual. Isso porque o tipo 1 da doença é tratado como uma porcentagem menor do tipo 2, mais usual na população. Dessa forma, a doença não é vista com suas singularidades, principalmente as de que não se previne e não há cura. No Brasil, em 2022, a gente tinha cerca de 564 mil pessoas com diabetes tipo 1, das quais 109 mil são crianças e adolescentes. Vejam bem, 3,5% apenas do total de diabéticos no Brasil. É isso que nós somos. Em Minas, são 55 mil pessoas com DM1, 10 mil crianças e adolescentes. Para trazer a realidade mais perto, para Belo Horizonte, 6.100 pessoas com diabetes tipo 1, 1.190, aproximado, claro, crianças e adolescentes. E aí, esses números, eu quero trazer animação para eles, porque eles não são grandes, dá para se pensar políticas públicas importantes a partir deles. Tem 2 anos que a minha filha partiu e a gente ainda não consegue. A minha filha não chegou a usar a bomba de insulina, a minha filha, eu sofria muito para conseguir os insumos. Eu estou nessa luta porque eu sei o que é passar, o que é a gente ficar sem dormir, e a minha filha morreu dormindo. Então, a dor, o medo que toda mãe tem é o que eu vivi e é o que eu falo que é uma dor que ela não passa. Então, o alívio dela tem sido ajudar outras mães. Ainda segundo as mães pâncreas, investir em cuidados sai mais barato para o poder público do que arcar com as consequências.
Um sensor de monitoramento contínuo de glicose custa R$ 660 por mês e o sistema de infusão de insulina, acoplado ao sensor de glicose contínuo, sai a R$ 19 mil inicialmente. Já as complicações do diabetes tipo 1, como doença renal crônica e amputações, podem gerar gastos bem maiores. Por exemplo, o custo anual de hemodiálise é de cerca de R$ 40 mil. Quando a gente fala de acesso à tecnologia, a gente não está falando de luxo, está falando de dignidade. A gente está falando de vida com qualidade, de prevenir o sofrimento. É muito mais caro, em todos os sentidos, lidar com as consequências do que garantir o cuidado hoje. Quem tem acesso vive melhor, vive mais, e é por isso que eu e tanta gente estamos aqui reunidos, porque cada vida importa. Um dado que, em 2022, mais de 31 amputações aconteceram no estado de Minas Gerais. Vocês têm noção desse dado? É muita gente. Então, hoje, eu tendo acesso ao sensor, eu tendo acesso à fita de ponta de dedo, a insulinas análogas de boa qualidade, eu vou conseguir entregar a minha filha para a vida adulta sem complicações, sem ela estar cega, sem ela estar amputada e sem ela ter outros problemas que o diabetes tipo 1 traz. Representantes da Secretaria de Estado da Saúde afirmaram que o governo desenvolve projeto em 851 cidades para acolher usuários na atenção primária. Além disso, há atendimento laboratorial em 28 centros estaduais voltados à hipertensão e diabetes e suporte hospitalar quando necessário. A gente vem se dedicando a qualificar esses profissionais, a construir políticas que estejam adequadas para esse tipo de cuidado. A gente também tem os financiamentos, os cofinanciamentos estaduais, né, que a gente também investe, além da atenção primária, da atenção hospitalar, da atenção ambulatorial especializada, para o enfrentamento, né, dessa condição, desse cuidado aí em diabetes. Essa necessidade mesmo da gente atuar junto, a Cristina falou muito bem aí, junto com os municípios, com o governo federal, que o financiamento dessas políticas é tripartite, né? A gente precisa trabalhar junto para alcançar, né, o paciente lá na ponta e o sucesso dessa assistência, né, desse acompanhamento e desse tratamento. O deputado Betão, que tem diabetes tipo 2, apresentou um projeto de lei para autorizar o executivo a fornecer acesso a glicosímetros para os pacientes com a doença. Com esse projeto, a gente está abrindo essa discussão na Secretaria de Saúde, em todas as áreas possíveis, para a gente poder resolver essa situação, né, e tornar o glicosímetro com acesso a todos que precisa, assim como tem as fitinhas, né, que muitas vezes não é o número suficiente, né, mas você consegue ter um acesso ali nas fitinhas. Autor do pedido da reunião, o deputado professor Wendel Mesquita aprovou requerimentos para que o governo do estado disponibilize o sensor de monitoramento contínuo de glicose aos pacientes. Seja encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde pedido de providências para que estude a viabilidade de incorporar em Minas Gerais o uso do sensor de monitoramento contínuo de glicose e da bomba de insulina na linha de cuidado da pessoa com diabetes tipo 1, bem como fornecimento gratuito desses equipamentos no âmbito do Sistema Único de Saúde. Então, além desse requerimento, eu vou solicitar também uma audiência com o nosso secretário de Saúde para que eu possa, junto com vocês também, levar essa demanda que é fundamental para a gente avançar no cuidado, né? É fundamental a gente ter hoje no Estado, de forma gratuita, o fornecimento desses 2 equipamentos.